Romanos 12, 2. Vamos ler aí o texto. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler mais uma vez. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O tema da minha mensagem hoje é mente renovada, vida transformada. Mente renovada, vida transformada, relacionamentos transformados, né? Então esse é o tema da minha mensagem. E eu quero, se Deus assim permitir, tratar de apenas 3 pontos de maneira bem breve, né? O que impede, por exemplo, a nossa transformação? O que impede de nós sermos transformados dia após dia? E após identificarmos isso, qual é o caminho da transformação? Qual que é o caminho da transformação? E qual é o resultado deste caminho percorrido, né? Se Deus assim permitir, eu quero abordar isso com vocês nessa noite. Mas antes de nós tratarmos sobre esses 3 princípios, o que significa isso que Paulo está dizendo, né? Não vos amoldeis ao esquema deste mundo, à linha de pensamento, de raciocínio deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O não se amoldar aqui é justamente a ideia de um molde, ou seja, de uma forma. As irmãs que estão acostumadas a fazer bolo, talvez o exemplo mais prático, né? Você tem a forma retangular, você tem uma forma redonda, né? Aquela que as irmãs usam para fazer bolo, bolão, né? Pudim, né? Ou seja, você tem uma forma, e aí você despeja o conteúdo e então aquilo dá forma ao que você está fazendo. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Ou seja, é aquela forma configurada de acordo com o que você quer criar. Se eu quero fazer um bolão redondo, você vai usar uma forma redonda. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, vocês não devem ter a forma deste mundo. Vocês não devem pensar de acordo com o modelo que o mundo tem dado a vocês. Porque não se engane, todos nós que estamos aqui somos fortemente influenciados pela cultura. Não pense que todos os seus pensamentos estão alinhados com as Sagradas Escrituras. Não, todos os meus pensamentos são bíblicos. Todos os meus pensamentos estão profundamente alinhados com a palavra de Deus. É tolice você achar isso. Via de regra, inúmeras vezes eu e você, nós vamos para a Escritura fortemente influenciado pela cultura. E eu poderia te dar inúmeros exemplos, mas quero citar apenas alguns. Por exemplo, como que a cristandade ela é fortemente influenciada pela cultura. Primeiro, filhos. A Escritura diz que filhos, no plural, ou seja, é bênção do Senhor. Os filhos são herança, são bênção a nós. Como que a cristandade moderna vê os filhos? Primeiro, que alguns nem têm. E o mais absurdo ainda é um casal de pastor dizer que eles não querem ter filhos, para não estragar o corpo da mulher. Uma loucura, mas nós ouvimos isso. De onde eles tiraram isso? Da Escritura? Não, eles seguiram a cultura. Porque há tempos, os nossos avós, por exemplo, ou até mesmo os seus pais, filhos, eles sempre viam como bênção de Deus, como força, como a própria Escritura diz. Mas influenciados pela cultura, a cristandade, eles não querem mais ouvir a Deus e submeterem a sua palavra. Outro princípio bem claro e fácil de nós observarmos. A disciplina, né? Antigamente havia uma disciplina, a correção, e por isso que os pais não tinham problemas, né? Porque eles iam criar os seus filhos, eles tinham controle sobre os seus filhos. E é claro, como eu preguei aqui na quarta-feira, eu preguei dizendo o seguinte, baseado em Efésios, capítulo 6, verso 4. Paulo diz o seguinte: pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então veja, um brasileiro lúcido, ainda há alguns, eles sabem que o Estado quer tomar posse dos nossos filhos, porque o Estado se posiciona como um Deus, e muitos crentes ainda não perceberam isso. Ele envia o seu filho para ficar com um romano 9, 10 horas por dia, durante 9 anos, depois o filho começa a agir como romano, e ele fica surpreso. Ora, mas você mesmo enviou o seu filho para lá, por que esperar algo diferente?
Por que esperar? Uma atitude diferente. E aí, então, o brasileiro lúcido ele tem o seguinte entendimento. O Estado não é dono do meu filho, porque é assim que eles acham, que os nossos filhos são propriedade deles. E aí, então, um pai lúcido, ele diz, não, o Estado não é dono do meu filho. Com isso, ele diz, meu filho, minhas regras. Não, nós não somos dono dos nossos filhos. Nós criamos os nossos filhos para Deus. Nós somos uma espécie de mordomos apenas. Mas a Escritura diz de maneira enfática que nós temos uma responsabilidade gigantesca sobre os nossos ombros. Porque é dever dos pais, criar os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Ou seja, está sobre os seus ombros, se você tem filho, essa responsabilidade de inculcar a palavra de Deus na cabeça dos seus filhos. E isso não é apenas numa sala ou no momento da vida. À luz da Escritura, como que a palavra de Deus diz? Você deve inculcar a palavra de Deus na cabeça do seu filho, como? De manhã, quando ele se levanta, à tarde, pelo caminho, ao deitar. A ideia é, todo momento é momento de instrução. Então veja, é minha responsabilidade. Então eu não posso dizer, meu filho, minhas regras. Meu filho é criatura de Deus. Então Deus pode dizer, minha criatura, minhas regras. Então nós criamos os nossos filhos, e esse é o nosso papel, de criarmos os nossos filhos para a glória do Senhor. Eles pertencem a Deus. Nós somos apenas esse instrumento. Mas hoje as pessoas acham um absurdo. Um absurdo. Se você seguir um caminho diferente do que este mundo podre e imoral trilha, você já será perseguido. Até mesmo por suas vestes. Se você decide andar com uma veste decente, as pessoas já começam a ficar incomodadas. Elas ficam perplexas, né? Elas acham um absurdo. Se você tem mais de 2 filhos, então, aí você acaba virando motivo de chacota. Mas como? Você não vai parar de fazer filho? Aonde você vai chegar com tantos filhos desse jeito? As pessoas ficam incomodadas. Então, este é o molde e a ideia aqui de Paulo é o seguinte: os homens deste mundo, eles são idênticos. Eles são exatamente iguais. Eles pensam da mesma maneira. E o pensamento deles é único. Eles odeiam a Deus. Eles odeiam a Deus. Eles são contra Deus. Essa é a grande realidade. Não é isso que Paulo diz? Que todo homem sem Deus era inimigo de Deus, inimigo do Senhor. Então, a primeira coisa que nós temos que ter ao ir para um texto como esse é que Deus nos livre do entendimento errado. Do entendimento errado com relação à Escritura. Porque em toda doutrina, né, nós corremos esse risco de ter um entendimento errado e por isso trilharmos um caminho. Com esse texto aqui não é diferente. Porque muitos ao lerem esse texto, olha, não vos amoldeis ao esquema deste mundo, eles acham que eles devem rejeitar tudo. Que nós não devemos acompanhar, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico. Que nós não podemos acompanhar a tecnologia. Ou não podemos desfrutar daquilo que a tecnologia tem a oferecer. Eles acham isso um grande absurdo. Provavelmente você já ouviu falar dos Amishes, né? Talvez você já tenha visto até filmes, né, deles, né? Onde eles se isolam, né, acham um campo e ficam lá, se isolam da cidade, se isolam de todo mundo, e eles não querem contato e não aceitam também contato de fora onde possa promover ou trazer algo de bom àquela comunidade. Ou seja, eles vivem completamente excluídos da civilização. Eles moram em comunidades completamente afastadas. E tudo isso eles acreditam, né, estão fazendo isso porque acreditam que esse texto diz isso. Basicamente essa é a ideia, que esse texto diz que nós não devemos nos amoldar ao esquema deste mundo. Ao esquema deste mundo. Até mesmo da Bíblia, né? Alguns falam o seguinte, olha, eu prefiro o livro físico. Eles acham que se você ler, seja no seu tablet ou no seu celular, parece que não tem tanta espiritualidade assim. Parece que o texto, né, o texto bíblico na tela do celular, ele não é tão espiritual. É claro que algumas ressalvas, né? Se você vai ler a Escritura, no mínimo que você tem que fazer é silenciar aí as notificações e pôr no modo silencioso, né? No modo avião, né? Pelo menos para não te incomodar. Mas veja, o problema não está em dizer, olha, eu gosto do livro físico. O problema é achar que o texto bíblico na tela de um celular ou de um tablet, ele é menos espiritual.
Eles se apegam, né? Eles se apegam a tolices absurdas, né? Ao invés de se apegar ao princípio, o princípio estabelecido por Deus, né? Então, para eles, o se amoldar a este mundo é exatamente essas coisas. Nós não podemos acompanhar. Ora, se você gosta do livro físico e acha que é mais espiritual, você deveria recorrer ao papiro. Ou, melhor, você deveria recorrer à época da pedra, porque Deus revelou seus mandamentos na pedra, não foi? Foi escrito em tábuas de pedra. Então, muitas pessoas elas estão presas a coisas que não têm nada a ver. Elas acham que tudo que é antigo é correto. Tudo que é antigo é correto e nós temos que rejeitar aquilo que é novo. Isso acontece, por exemplo, com a roupa, né? A vestimenta. Aquela polêmica, né? Alguns eles se prendem a esses detalhes, ao invés de se prenderem ao princípio dado por Deus, um princípio eterno dado por Deus. Por exemplo, você pega uma vestimenta criada há alguns anos e você pega a vestimenta moderna. Aí alguns acham que a moderna você tem que rejeitar, porque veio com o avanço da tecnologia, então nós temos que rejeitar. A roupa antiga sempre será melhor. Mas veja, nós temos um princípio eterno estabelecido pelo próprio Deus. Quando nós vamos para Gênesis e nós meditamos no texto bíblico, a roupa ela tinha uma finalidade, tinha um padrão que o próprio Deus estabeleceu. Se você se lembra, o princípio eterno estabelecido pelo próprio Deus é que a roupa ela estava ali, deveria ser para cobrir o corpo da mulher e o corpo do homem. Ou seja, a ideia é que o corpo do homem não deve ser exposto. Então alguns têm problema, né? Há alguns anos a saia estava em todos os lugares. Hoje muitas mulheres não querem saber de saia. E elas acham que pensam por si só. Não, você foi influenciada. Né? Todos nós. Né? Eu citei o exemplo da saia, mas nós podemos pegar a vestimenta do homem, também foi completamente influenciada por essa cultura caída. Ou seja, independente se a roupa ela é antiga ou ela é nova, o que eu preciso observar é, ela cumpre o propósito, o princípio que foi estabelecido por Deus com relação à vestimenta, que o propósito era justamente cobrir o corpo do homem e da mulher. Então, esse é o princípio, se a veste é sensual ou não. Porque imagine, está lá, a novinha se converteu de topzinho, shortinho, curtinho, ela se converteu, e agora então ela cobre todo o corpo, só que a roupa que ela está é completamente sensual. Está tudo coberto, mas está totalmente exposto, da mesma maneira. Ou seja, ela precisa mudar a veste. Antes ela andava seminua, agora o corpo está todo coberto, mas o corpo dela está totalmente exposto. Então a finalidade da veste não foi cumprida ali. Então nós temos que nos atentar a isso. Quantas igrejas, né, que eles acham um absurdo você colocar cadeiras para as pessoas se sentarem. Parece que o banco de madeira é mais espiritual. Tem que ser banco de madeira, muitos rejeitam até os instrumentos, né, como algo assim, nós não podemos aderir a isso. Algumas tolices que nós vemos, não é? O que nós deveríamos nos preocupar é que é o princípio eterno estabelecido por Deus com relação ao culto. O que é um culto bíblico? O que é um culto bíblico à luz da Escritura? Veja, quando nós lemos a Escritura, o que nós vemos? É oração, adoração, exposição da palavra de Deus, batismo e ceia ocasionalmente. Por que nós não temos teatro? Por que nós não temos apresentação? Seja das crianças, para o pastor, para não sei mais quem. Porque nós não vemos isso na Escritura. Você acha que não tinha mais coisas na época que Deus estabeleceu isso? O princípio do culto? É claro que existia. Mas o culto, a finalidade do culto sempre foi instrução. A igreja é coluna e baluarte da verdade, não é casa de entretenimento. Mas hoje veja como é hoje. As pessoas, elas querem primeiro já começar pela estrutura do prédio. Um pastor de uma grande igreja, de uma mega igreja, em Belo Horizonte, ele alugou uma boate e ele manteve as características da boate. E nenhum problema. Nós já chegamos a alugar um prédio onde funcionava uma boate, mas nós não deixamos da mesma maneira. Aí deixaram tudo preto, tudo assim, da mesma característica da boate. E ele falou o seguinte, para que as pessoas não sintam que elas estão em uma igreja. Ué, mas se ela não quer sentir que está numa igreja, ela deve procurar outro lugar. Se ela quiser entretenimento, ela deve ir ao shopping, a um stand-up, em qualquer outro lugar, menos a uma igreja bíblica. Então veja, eles se prendem aos detalhes. Eu não tenho nenhum problema se o cara colocar aqui uma prancha de surf e pregar o evangelho genuíno, puro e simples.
Não tem nenhum problema o cara colocar um barril e pregar a verdade. O problema é que você coloca um barril, coloca uma prancha de surf ou qualquer outra coisa e não anuncia a verdade. O princípio eterno estabelecido por Deus com relação ao culto é totalmente jogado fora. Cabe qualquer coisa no culto, menos o que Deus diz. Menos o que Deus diz em sua palavra. Veja, então perdeu-se. Ou seja, então se amoldou a este mundo. Se amoldou a este mundo. Vamos fazer aqui entretenimento. O problema é que todos nós nascemos moldados na forma deste mundo, seguindo o curso deste mundo. Então é muito difícil para nós, e é por isso que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, abrindo os nossos olhos, quebrantando o nosso coração, para que nós enxerguemos a palavra do Senhor. Como o salmista diz no Salmo 119, verso 18, Senhor, abre os nossos olhos para que nós enxerguemos a maravilha da Tua lei. Nós precisamos orar todo dia isso. Ao irmos para a Escritura, nós precisamos pedir a Deus, Senhor, faz-me enxergar a beleza da Tua lei. Faz-me enxergar a maravilha da Tua lei. Livra-me, ó Deus, de sermos influenciados pela cultura. Por isso que o culto, onde a pregação do Evangelho ela é anunciada com fidelidade, é de suma importância. Porque é ali que eu e você somos confrontados. Eu acho um absurdo a pessoa vir para um culto, onde ela é confrontada pela palavra de Deus, e ela voltar para casa e achar que a palavra não falou com ela. Ela fica então maquinando, a palavra deve ter falado com o irmão, ou com a irmã, ou com o esposo, ou com os filhos. Ora, quando a palavra de Deus ela é anunciada com fidelidade, o que eu e você temos que fazer é abrir o nosso coração e sondar o nosso coração. Senhor, estou tão distante daquilo que a Tua palavra diz, me ajuda, tem misericórdia de mim. Ou se você está com dificuldade de enxergar os seus erros e suas falhas, ore a Deus e fala, Senhor, meu coração está duro, eu não estou enxergando aonde eu preciso mudar, me ajuda. Então não se engane, nós nascemos moldados na forma deste mundo. Por isso que é normal, não é? Por exemplo, hoje, Paulo diz o seguinte, olha, eu não permito que mulher exerça a autoridade de homem na igreja. Nós nascemos num contexto onde o advento do feminismo, né? E aí então você vai para um texto como esse, que está claro, Paulo dizendo de maneira muito clara, que a mulher ela não deve exercer a autoridade de homem na igreja, e aí as pessoas têm dificuldade de enxergar o óbvio. Assim como elas têm dificuldade de enxergar que filhos são bênçãos do Senhor. Não conseguem enxergar o óbvio. Por quê? Ora, por conta da cultura. Por conta do pensamento, dessa linha de raciocínio que está aí no mundo. Foi totalmente influenciado. Nós fomos influenciados. Quantas coisas ainda nós precisamos que Deus abra os nossos olhos, quebrante o nosso coração, para que então as escamas caiam dos nossos olhos e nós enxerguemos a verdade. Há muitas coisas em nossas vidas que ainda precisam ser mudadas. Por exemplo, perdão, não é? Por que muitos ficam irados quando falamos de perdão? É uma das coisas básicas da nossa fé. Porque o mundo tem outra linha de raciocínio. Eu não tenho que me humilhar, eu não tenho que me dobrar. Não, todos devem fazer isso, menos eu. Mas a nossa fé diz um caminho diferente, não é? O nosso Cristo nos ensina um caminho diferente. E afinal de contas, Paulo diz aqui em Romanos, que nós devemos nos parecer com Cristo. Ou seja, este é o objetivo de nós estarmos aqui domingo após domingo, quarta após quarta, nos parecermos com o nosso Deus. Ou seja, sermos transformados dia após dia pelas Sagradas Escrituras. Então nós temos que estar atentos. É burrice você achar que você não é influenciado por esse mundo. Em todas as coisas, meu irmão. As pessoas acham que elas pensam por si só. Não, a maioria das decisões, das escolhas, nós somos bombardeados a todo instante. A todo instante. Então nós temos que estar atentos. E nunca vai ser fácil você ir na contramão deste mundo. Há uma dificuldade tremenda. Vai ser uma luta gigantesca para que eu e você não venhamos nos amoldar a esse mundo. Então, essas são as primeiras coisas que devem estar na nossa mente. Eu não posso entender esse texto de maneira errada. Eu tenho que saber que eu nasci nos moldes deste mundo, na forma deste mundo. Então, muitas coisas em minha vida são influenciadas pela cultura e não pela Escritura. E você pode ser um cristão genuíno, mesmo sendo um cristão genuíno. Muitas coisas em nossas vidas precisam ser mudadas. Precisamos ser lapidados pela Escritura. E lembre-se, não será fácil nós combatermos isso dia após dia. É uma luta tremenda. Então, o mundo, ele vive buscando mudanças externas.
sucesso, aparência, conquistas. Mas Paulo, ele aponta para a necessidade de uma mudança interna, profunda e contínua. Ou seja, o oposto que esse mundo oferece. E a transformação genuína, ela começa com a renovação da mente. Uma obra que só o Espírito Santo pode operar na minha e na sua vida por meio das Sagradas Escrituras, por meio de sua palavra. Então, o que acontece, né, quando a nossa mente ela é moldada por Deus e não pelo mundo? Então, primeiro princípio, o que impede a transformação é a conformidade com o mundo. Algumas versões, né, como a revista atualizada, vai trazer e não vos conformeis com este mundo, que é a mesma coisa que eu disse aqui na Almeida século 21. Não vos amoldeis, não vos amoldeis. E o que é aqui conformar-se? É isso, é ajustar ao molde. Como eu disse, é quando você adapta as suas opiniões, os seus valores e comportamentos ao padrão deste mundo, sem nenhuma resistência. Ou seja, você segue o fluxo. Está todo mundo fazendo, todo mundo acha normal. Por exemplo, hoje quando eu falo que, por exemplo, né, em culturas enterravam crianças vivas, você pode achar um absurdo, porque nós não estamos fazendo parte desta cultura. Mas se você estivesse naquela época, você aplaudiria. Quantas pessoas usaram a Escritura para dizer que você tinha que ter um escravo? Usavam a Escritura, distorciam, é claro, a Escritura, mas citavam o texto bíblico. Ou seja, eles se adaptaram, se amoldaram a este mundo. Então o mundo, ele tenta fazer o mesmo em nossas vidas. Assim como você, minha irmã, vai colocar bate um bolo e vai despeja naquela forma, o mundo tenta fazer a mesma coisa em nossas vidas, nos empurrando para padrões contrários à palavra de Deus. Porque este mundo segue esse caminho, ou seja, totalmente contrário de Deus, contrário à vontade de Deus. As características do mundo, ou seja, dessa linha de raciocínio, desse pensamento, no contexto bíblico aqui, é um sistema dominado pelo pecado, pela rebelião contra Deus, como nós vemos a todo instante. Todo mundo tem lugar de fala, menos nós, menos a cristandade. Todos podem falar, menos a cristandade. Não, os cristãos não podem falar. Veja, este mundo, eles caminham na busca do prazer imediato. Hoje tudo é relativo. Não existe nada mais absoluto, tudo é relativo. E eles querem a qualquer custo arrancar Deus da jogada. Querem excluir a autoridade divina a qualquer custo. Só que há um perigo desta conformidade. Há um perigo se você se amolda a este mundo. Porque, via de regra, não acontece de maneira grotesca. Porque se fosse algo tão grotesco, nós perceberíamos. Muitas pessoas perceberiam que estavam indo na contramão das Escrituras, na contramão da palavra de Deus. Então, meu irmão, é claro que começa sutil. É algo sutil. E muito sutil. Começa com pequenos compromissos com o pecado, aonde você começa a abaixar a guarda, e então isso acaba se transformando em estilo de vida. Não é esta a alusão que nós vemos lá no Salmo 1? Né? Você ouve, você para, né? Você se detém, daqui a pouco você está seguindo o curso deste mundo. Daqui a pouco você está seguindo a linha deste mundo. E dentro de um prédio de uma igreja, dentro de um local de culto. Mas o que dirige a sua vida não é a palavra de Deus, é o mundo. É o pensamento que está vigente aí fora. Porque você não está nem aí para a Escritura, você não consulta a Escritura, você não se prostra diante dele, diante de Deus. Então é sutil, é sutil. E isso vai nos afastando da nossa comunhão com Deus e de uma vida santa, reta, justa e piedosa. Ou seja, a nossa mente acaba ficando cauterizada. Aquilo que nós olhávamos antes e dizíamos firmemente, isso é pecado. Daqui a pouco o tempo começa a passar, nós começamos a olhar ao nosso redor e todos estão trilhando aquele caminho. Aquilo começa a ficar normal e daqui a pouco nós também achamos que é normal. Ou seja, começamos a praticar como se fosse a coisa mais simples deste mundo. Você se lembra de Daniel? Todos nós nos lembramos da história de Daniel. Daniel está em meio a um povo totalmente perdido. Só que ele decidiu não se conformar à cultura de sua época. Ele se posicionou, ele se levantou. Ele foi para obedecer a Deus, e ponto final, se submeteu a Deus. E todos nós achamos isso muito bonito.
Se você conhece a história, você é bonito. Homem de fé, de confiança, de esperança em Deus. Só que isso aqui é uma pressão violenta. Você ir na contramão deste mundo. E todos nós, cristãos, somos chamados a isso. A andarmos na contramão deste mundo. Porque este mundo está cada dia mais perdido. Nós somos luz, não é isso? A igreja não é luz e o sal da terra? Ou seja, nós fomos chamados para andarmos de maneira diferente, sermos diferentes, neste mundo podre, caído. Mas lembre-se, sempre, não será fácil. Agora, se você sucumbir diante da pressão, você não vai fazer nada. Se você simplesmente se amoldar a este mundo, ou seja, se você não aguentar a pressão de seguir o que está na palavra de Deus, você vai se render à pressão deste mundo. E nós nunca perdemos nada por obedecermos a Deus e sua palavra. Nós nunca perdemos nada. Coloque isso na sua mente. Você nunca perde nada por obedecer a Deus. Não estou dizendo que você não venha sofrer. Não estou dizendo isso. João Batista está no cárcere por ser fiel a Deus. Nós podemos perder coisas neste mundo, mas nós nunca sairemos do prejuízo. Nunca, nunca. Então você e eu precisamos nos perguntar: quais áreas da minha vida têm sido moldada pelos padrões deste mundo? Você precisa ser sincero consigo mesmo. Você precisa fazer como o apóstolo Paulo disse: sondar o seu coração, examinar a si mesmo. Seja sincero consigo. Senhor, faz-me enxergar se alguma área, ou quais áreas da minha vida eu me amoldei a este mundo caído, podre. Talvez é o seu trabalho, você segue o mesmo fluxo deste mundo caído. Você faz a mesma coisa que todo mundo faz, mesmo que sejam erradas. Ou até mesmo os seus relacionamentos. Como que você conduz os seus relacionamentos. Como que você vive em meio a esses relacionamentos. Ou até mesmo a questão do entretenimento, né? Nós vivemos na era digital, onde você tem tudo a um clique, inúmeras plataformas à sua disposição, inúmeras séries. Como que você tem consumido? Consumo de mídias sociais. Você precisa examinar. Você precisa identificar essas influências. E você precisa se levantar em fé, se comprometer, em se dobrar diante do Senhor, e pela graça do Senhor, abandonar tais coisas. Esse é o preço. Agora, o caminho da transformação. Paulo está dizendo aqui que é a renovação da mente. Não é isso que ele continua aí no texto? E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. E o interessante aqui é que a palavra transformação é metamorfose, né? A ideia assim de uma mudança radical. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. É uma mudança de dentro para fora, radical. Como numa lagarta, né, que se transforma aí em borboleta, né? Ou seja, algo completamente radical. Ele não está falando de uma melhoria superficial, algo bem superficial, mas ele está falando de uma renovação completa do caráter, dos seus desejos, que é obra do Espírito Santo. E nós precisamos buscar isso dia após dia, porque nós fomos chamados para andarmos em santidade. Nós sempre precisamos avaliar a nossa vida. Quando as pessoas olham para você, elas veem Cristo na sua vida? Quando elas olham para você, remete a Cristo? Ou os seus valores, suas escolhas, o seu modo de vestir, o seu modo de falar, não expressa a Cristo e não revela a Cristo? Você precisa reavaliar a sua vida. Nós precisamos dar frutos dignos, né? De arrependimento, precisamos ter evidências da nossa fé, da nossa dependência do Senhor. Nós precisamos nos parecer com o nosso Pai. É disso que ele está falando, de uma mudança por completo. Paulo diz em Romanos capítulo 6 que nós não somos escravos do pecado. Não, nós não somos escravos do pecado. Então nós podemos e devemos andar em novidade de vida. Pois afinal de contas você não diz que o Espírito Santo habita em você? Não é isso que nós dizemos? O Espírito Santo habita em mim. Ora, se o Espírito Santo habita em mim, como que eu não posso andar em novidade de vida? Como que eu não vou conseguir caminhar em novidade de vida de maneira que Deus seja glorificado por meio da minha existência? Será mesmo? Ora, há algo de errado. Há algo de errado. Não estou dizendo que você nunca cometerá pecado. Não, não. Isso é uma loucura. Mas nós cristãos precisamos constantemente
desejarmos isso, a cada dia mais nos parecermos com Cristo. A cada dia mais nos parecermos com o Senhor. Então, como renovar a mente? Ora, por meio da palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia é uma fonte de verdade que purifica os nossos pensamentos e nos guia. Nós precisamos da Escritura. Como que você vai conhecer o seu Deus e vai se parecer com o seu Deus se você não lê a Escritura? Hoje, por exemplo, eu estou pregando apenas um versículo. Se você deixar para ler a Bíblia aqui no culto, você vai ler um versículo por semana? Apenas isso? Ora, nós temos que ler a Escritura, meditar na palavra de Deus. E de preferência, né? Eu não sei como que é o seu dia, mas de maneira prática você deveria estabelecer um momento do seu dia para ler a Escritura. Eu pessoalmente prefiro de manhã. Porque você já medita nas Escrituras e você vai ruminando aquilo durante o seu dia, onde Deus continua movendo e agindo no seu coração, te levando a enxergar aquelas verdades. Não foi isso que Jesus disse, por meio do relato lá de João, no capítulo 17 do Evangelho? Jesus disse o seguinte: olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, né? A tua palavra é a verdade. O jovem ele se pergunta: como que eu vou manter o meu coração puro? Qual foi a resposta do salmista? Ora, palavra de Deus. Medita na palavra. Se eu quero me conservar e andar de maneira pura neste mundo podre, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Senão você vai sucumbir. Isso é inevitável. Você irá sucumbir diante deste mundo podre. Ou seja, é uma meditação contínua nos princípios de Deus, nos princípios da palavra de Deus. Ou seja, é algo diário. A ideia de meditar, não é isso que nós vemos constantemente no texto bíblico? Medita na lei de dia e de noite. Olha, aquele que medita na lei do Senhor. Então, meditação contínua nos princípios de Deus, para reprogramar, né, uma linguagem da computação, reprogramar a nossa mente. Nós precisamos disso. O salmista, no Salmo 119, no verso 11, ele vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ou seja, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Se todo dia você está lá meditando na palavra de Deus e buscando ao Senhor de verdade, meu irmão, é impossível que não haja esse desejo dentro do seu coração de melhorar dia após dia. Agora, se você não meditar nas Escrituras, aquilo que era pecado ontem, hoje começa a entrar em questão: será mesmo se é pecado? Daqui a pouco, amanhã já não será pecado e você irá praticar tranquilamente. Por isso nós precisamos da Escritura. Por isso que nós precisamos nos dobrar diante da palavra do Senhor. Ou seja, substituindo pensamentos mundanos pela verdade bíblica. Não foi isso que Paulo disse lá em Efésios capítulo 4? Paulo disse: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele disse como vencer a ansiedade. Apresente a vossa causa diante de Deus. Ele nos mostrou o caminho. Mas não apenas isso. Paulo disse: olha, vocês devem apresentar a sua angústia diante do Senhor e mudem o jeito de vocês viverem. Não foi isso que ele disse? No verso 8 em diante? Ele disse: olha, vocês devem focar no que é verdadeiro. Vocês devem focar naquilo que é honesto, naquilo que é puro, naquilo que é justo, naquilo que é louvável. Veja o que ele está dizendo. Você precisa alimentar a sua mente com essas coisas, o que é verdadeiro, honesto, puro, justo e louvável. 2025, já está aquele lixo, né, do Big Brother aí. É um absurdo. Como que um cristão consegue ficar de frente a uma televisão com um lixo daquele, perdendo o tempo dele? Ou qualquer outro programa desse nível aí. É um absurdo. E as pessoas acham a coisa mais normal do mundo. As mulheres estão seminuas, quando não estão nuas, né? E as pessoas acham a coisa mais normal. Ora, se você se enche desse lixo, você quer ficar surpreso depois de andar angustiado, aflito? Preocupado, agitado? Paulo está dizendo: olha, você deve se encher daquilo que é verdadeiro, honesto, puro, justo e louvável. Perde horas e horas nas redes sociais, correndo e correndo ali no feed, né? Vai orar, vai ler a Escritura, vai se encher da palavra de Deus, daquilo que é louvável, daquilo que é puro, justo. Ora, o que nós
O que alimentamos a nossa mente molda o nosso caráter e as nossas ações. Do que você está se enchendo? Do que você está se alimentando? Isso vai moldar o seu caráter e as suas ações. Isso é inevitável. Então você precisa rever. Você precisa examinar. Nós temos ali a obra do Espírito Santo. É Ele que vai nos lapidando. Ele arrancou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne. É Ele que opera em nossas vidas, nos levando a cada dia a servir ao Senhor e a buscar ao Senhor. E nós precisamos desejar isso a cada dia mais. Mais perto quero estar do meu Deus. Mais perto. Ou a canção que nós acabamos de cantar, Renova-me, Senhor. Canção extremamente antiga, mas todo dia nós precisamos dela. Renova o meu ser. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos e nos ajuda a discernir a vontade de Deus. É o Espírito Santo que vai nos conduzindo, nos guiando. Nós precisamos do Senhor. E é por isso que nós devemos clamar todos os dias: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, me conduz na tua verdade. Meu irmão, assim como um agricultor, ele precisa estar atento ali à sua plantação e remover todas as pragas para que a planta cresça saudável. Nós cristãos temos que estar vigilantes. Grava isso, vigilantes. A cristandade está flertando com o pecado. Estão flertando com Satanás. Nós fomos chamados para estarmos vigilantes a todo instante. Você não pode brincar. Nós não podemos ficar brincando. Nós temos que estar atentos. Ou seja, nós temos que estar ali, atentos. E precisamos eliminar pensamentos que não estão de acordo com as Escrituras e substituí-los pela palavra de Deus, para que a nossa mente seja renovada dia após dia. Ou seja, preciso ser confrontado pela palavra de Deus. Como? Como você pode fortalecer a sua mente? De maneira prática, eu já te ensinei um caminho. Reserve um tempo diário para você meditar na Bíblia, na palavra de Deus. Separe, 10 minutos, 30 minutos, acorde mais cedo. Ah, pastor, mas hoje eu estou sem vontade de orar. Constantemente eu ouço isso. E as pessoas acham que todo mundo vai orar pulando de alegria, né? Alguns dias sim, outros não. Aí eu te pergunto, como que você vai para o seu trabalho? Todo dia de manhã você levanta feliz, dizendo: hoje eu vou encontrar o meu patrão endemoniado. Se ele for ruim, né? É assim que você vai? Feliz da vida? Às vezes você vai arrastando, mas você vai para o seu trabalho, não é? Ah, mas isso é hipocrisia, pastor, se eu for ler a Bíblia desse jeito. Há uma luta dentro de nós, da carne contra o espírito. Se você tem alimentado a sua carne, vai ficar mais pesado ainda. Mas estabeleça um momento do seu dia. Não, eu vou meditar nas Sagradas Escrituras. Eu vou estar aqui, esse tempo de comunhão com Deus. E clamar ao Senhor, que Ele abra os seus olhos, quebrando o seu coração para que você enxergue a verdade. Comece a avaliar o conteúdo que você consome todos os dias. Examine aquilo que você assiste. Pense, reflita. Quanto tempo você perde, por exemplo, com filmes ou séries, maratonando séries, ou tempo em sua rede social, conversas. Examine, filtre tudo pela verdade da palavra de Deus, porque senão vai passar 20, 30, 40 anos e você vai continuar sendo um bebê espiritual. Nós continuaremos sem evolução. Ou seja, não haverá evidência que nós avançamos e crescemos em nossa fé. Porque não adianta, meu irmão, quanto mais perto da luz você está, mais você enxerga a sua podridão. Então, quanto mais perto de Deus nós estamos, quanto mais nós nos alimentamos de sua palavra, quanto mais nós meditamos em sua palavra, mais o Espírito Santo vai nos mostrando os nossos erros, as nossas falhas. Então o nosso coração vai quebrantando. Deus vai nos moendo, vai nos fazendo enxergar as nossas deficiências, para que então nós busquemos ainda mais o Senhor. E por último, o resultado, disso é uma vida transformada pela vontade de Deus. Não é isso que Paulo diz aí no final do verso? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que vocês experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando a nossa mente ela é renovada, as nossas escolhas refletem a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Porque esse é o objetivo, nós sermos lapidados, transformados. Não é? As pessoas acham que o pastor ele tem que ser lapidado.
O líder, ele tem que ser lapidado, ele tem que ser transformado. Não, todos nós. Nós somos ovelhas, filhos do Senhor, não somos? Todos nós devemos nos parecer com o nosso Pai. E veja o que Paulo diz, olha, a boa vontade de Deus, os atributos ali da vontade de Deus, ela é boa. Ou seja, ela é moralmente excelente. E sempre é visto para o nosso próprio bem, para o bem eterno do homem. Tudo contribui, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso que Paulo está dizendo? Ora, ele disse isso em momentos anteriores, ele estava sofrendo. Ele citou coisas terríveis, mas ele diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, no final, tudo é para o nosso bem. Em contraste com as promessas deste mundo, promessas vazias deste mundo, que só oferecem uma satisfação momentânea, um prazer momentâneo, seguido de dor. Principalmente para você jovem, fique atento. O mundo está aí, podre, imoral, oferece prazeres momentâneos, mas não se iluda, seguido de dor, seguido de sofrimento. É uma desgraça, é um caos. Por isso que nós nunca perdemos por obedecer a Deus. Você nunca perde por fazer aquilo que Deus ordena em sua palavra, porque tudo que Deus ordena em sua palavra é para o nosso próprio bem. É Deus querendo nos livrar de sofrimento, de angústia e de aflição. Por isso que nós temos que olhar com esses olhos. E ele diz que ela é agradável, ou seja, quando nós vivemos na vontade de Deus, quando nós vamos experimentar da paz, como o próprio Cristo disse, a paz que eu vos dou, o mundo não pode roubar. Ele não disse que nós não teríamos problema, mas ele diz, a paz que eu vos dou é uma paz verdadeira, o mundo não pode roubar. A alegria que vocês terão é uma alegria verdadeira, não é isso que o salmista diz no Salmo 16? Na presença do Senhor há plenitude de alegria, não sem sofrimento, não sem dor. Nós podemos passar por alguns vales, sem dúvida alguma, mas se estamos alinhados com o propósito para o qual nós fomos criados, se nós estamos fazendo o que o nosso Deus ordenou, acabou. Você pode descansar, você pode ficar tranquilo, fique em paz. Ela é perfeita, a vontade de Deus ela é completa, é suficiente, é sem falhas ou erros. Não é isso que nós dizemos domingo após domingo? Eu sirvo a um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu sirvo um Deus que é bom, que é misericordioso, é gracioso. Mas quando nós vamos para a prática, vivemos murmurando, vivemos reclamando de tudo. Citei para os irmãos aqui de manhã um videozinho, né, que eu vi na internet, um senhorzinho, a mulher perguntou para ele assim, e aí, o que o senhor faz quando o senhor está triste? Aí, não vou saber, né, falar do mesmo jeito dele, mas assim, extremamente preciso, cirúrgico. Ele diz, triste? Tristeza? O que eu faço? Não, eu não fico triste. Aí a pessoa deu risada, mas como assim? Você não fica triste? Fala, como é que eu vou ficar triste? Se eu creio que a minha vida está nas mãos de Deus, se eu creio que Ele está no controle de tudo, e se acontece algo na minha vida, tudo é para o meu bem, por que eu vou ficar triste? Por que eu vou ficar angustiado? Se eu creio que Ele é bom, eu tenho que descansar. E outra, ele já está meio idoso, né? Falou assim, eu já estou de hora extra, eu já estou aqui de hora extra, ou seja, eu tenho só que aproveitar. Eu estou de férias aqui nesse mundo. E essa é a realidade, não é? Por que andarmos cabisbaixo? Por que andarmos tristes? Eu sempre digo, se você está vivo, você deveria levantar agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor. Porque para muitos a cortina da vida se fechou nesse dia. Mas infelizmente, eu sei, infelizmente, as pessoas não conseguem enxergar o milagre da vida. Porque é tão normal, né, você levantar e fazer as suas atividades tão básicas e assim, com tanta naturalidade que você não consegue enxergar o milagre da vida. Nós não conseguimos enxergar. Não. Se nós temos Deus, o mínimo que o Filho de Deus tem garantido todos os dias é a presença do Deus Altíssimo com Ele. Como é que nós vamos andar cabisbaixo? Se eu tenho a certeza, é promessa de Deus, que Ele está comigo, por que eu vou andar cabisbaixo? Por que eu vou ser abatido? Eu deveria ser fortalecido a cada dia mais. Ou seja, mesmo em situações difíceis, ela é perfeita, ela é a melhor para nós. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O que eu tenho que fazer é confiar, é descansar no Senhor, é esperar no Senhor. Porque afinal de contas, qual é a outra opção que nós temos? Andarmos sem Deus? Paulo diz que andar sem Deus, você está perdido.
Sem Deus, sem esperança. É desse jeito que esse mundo caminha. Sem Deus, sem esperança. Você se lembra de José? A Bíblia diz que José está na prisão. E a mão do Senhor era sobre José. O cara está na prisão, meu irmão. Nós conseguimos dizer, Deus está comigo quando a condição financeira está ok, quando a família está tranquila, quando o emprego está garantido, nós conseguimos dizer, o Senhor está comigo. E naquelas coisas que parece que você está passando pelo vale da sombra da morte, do luto, do desemprego, da doença, nós conseguimos dizer, a mão do Senhor está sobre nós? A mão do Senhor era sobre José. E mesmo no momento que ele tem a oportunidade, né, de que poderia levantar e acender a sua ira, que talvez nós, no lugar dele, se pudéssemos, acabavam com todo mundo, o que ele diz? Não, não, Deus está no controle. O Senhor permitiu tal coisa. Foi isso que ele fez. Então, meu irmão, o que eu quero convidar você é a examinar a sua vida. Pergunte a si mesmo, as minhas decisões e escolhas refletem a vontade de Deus? As suas ações, as suas atitudes refletem a vontade de Deus? Você precisa examinar, nós precisamos disso. Precisamos meditar nesta palavra ao longo desta semana. E constantemente nós precisamos fazer isso. Confia que ao renovar a sua mente, ou seja, aonde nós meditamos nas Sagradas Escrituras, dia após dia, onde nós clamamos ao Senhor, faz-me enxergar as maravilhas da tua lei, que Ele vai nos dar clareza para discernir e seguir a sua palavra, fazer aquilo que é reto, santo e justo e vivermos uma vida piedosa. Então, mente renovada, vida transformada, relacionamento transformados, é o resumo do que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 12. Ou seja, não se amoldem pelos padrões deste mundo. Busque a cada dia essa transformação por meio das Sagradas Escrituras. Clame ao Senhor para que Ele possa a cada dia transformar a sua mente, quebrantar o seu coração, para que eu e você possamos viver uma vida que glorifica a Deus, que reflita a vontade de Deus em cada decisão, que nós possamos examinar isso, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e quebrante a mim e a você, e que se você, ao olhar para a sua vida, vê que você não tem meditado nas Escrituras, tirado um tempo para meditar na palavra de Deus, comece a fazer isso. E garanto que você vai poder depois testemunhar como isso é edificante, quanto que isso renova, quanto que isso nos fortalece. Examine os seus pensamentos. Comece a fazer um filtro. Isso aqui glorifica a Deus? Isso aqui está de acordo com a palavra dele? Ou isso aqui é um pensamento do mundo? Eu me amoldei a este mundo. E nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar a cada dia a enxergar os nossos erros, né? A enxergarmos as nossas falhas, a nos instruir no caminho a cada dia. Que Deus nos dê graça e tenha misericórdia de nós e nos ajude nessa caminhada. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.